Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Estamos juntos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, a nossa oração da manhã. Aqui, de segunda a sexta, nós nos consagramos logo pela manhã, todo inteiros a nosso Senhor, e contamos com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, e também fazemos isso à luz da Palavra de Deus. E nós fazemos isso com a Palavra de Deus porque a Palavra de Deus ela consegue sempre nos provocar. A Palavra de Deus ela consegue penetrar os nossos corações e muitas vezes nos incomodar lá no mais íntimo, lá no lugar mais sensível dos nossos corações, do nosso interior. E como você já sabe, aos poucos, entendendo o que a Palavra de Deus está dizendo sobre nós mesmos, vamos arrumando uma coisa aqui, uma coisa ali. O que não podemos esquecer, amados, é que a Palavra de Deus é sempre atual e é sempre para cada um de nós. É sempre para cada um de nós. Sobretudo nessa semana em que nosso Senhor Jesus Cristo tem condenado a atitude farisaica, são passagens do Evangelho em que Jesus Cristo tem sido enfático, tem sido mesmo taxativo em condenar certas atitudes, certos pensamentos. Jesus Cristo tem exortado, tem corrigido. Sobretudo nessas situações assim, se por um lado pode ser que nós não estejamos cometendo aquilo que os fariseus nessas passagens estão cometendo, se é isso, e queira Deus que seja isso, nós precisamos pelo menos ouvir para ficar atentos, para ficar vigilantes, porque podemos cair a qualquer hora. Podemos cair a qualquer hora. Somos frágeis, nós não temos força por nós mesmos para viver longe do pecado. Precisamos da graça de Deus. Então, se não estamos cometendo este ou aquele pecado, quando ouvimos a palavra de Deus condenando essas atitudes, isso serve de alerta para nós. Nós podemos cair a qualquer hora, que nós não somos imunes ao pecado, à tentação, e que é com grande facilidade que tantas vezes nós cedemos às diversas tentações. Então, esse é um ponto. No mínimo, a palavra de Deus nos ajuda a ser vigilantes.
mas também a palavra de Deus nos ajuda, como eu disse no início, a olhar para dentro de nós e perceber se estamos ou não de acordo com a vontade do Senhor. Se estamos ou não seguindo aquilo que o Senhor quer de nós. E quando nosso Senhor Jesus Cristo condena certas atitudes, precisamos nos reavaliar. Será que eu estou vivendo dessa forma? Será que isso está acontecendo comigo? E se estou, como é que eu vou sair disso? Como que eu vou fazer isso? E no Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Em determinado momento, Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, ele diz o seguinte: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Então, irmãos, o que nosso Senhor Jesus Cristo diz aos fariseus e diz a cada um de nós é basicamente que a mentira, que a hipocrisia, que a falsidade não se sustenta. Não dá para viver na enganação. E não é só porque é errado viver na enganação, não é só porque a hipocrisia é um mal, não só por isso, mas é como diz o ditado, não é verdade? A mentira tem perna curta. Facilmente as mentiras vão sendo desmanchadas, por mais sofisticadas que elas sejam, por mais bem contadas que sejam, elas vão sendo desmanteladas. Só que a mentira não cai sozinha. Como a mentira não é um ser em si, ela não é personificada, ela não é uma pessoa, ela precisa de, vamos dizer assim, entre aspas, de um hospedeiro. Ela precisa de um portador. Ela precisa de quem a pratica. E quem pratica mentira, quem pratica falsidade somos nós. É o ser humano, é o homem. Então o homem, quando cai na mentira, na enganação, na falsidade, na hipocrisia, logo que a mentira cai por si mesma, ela leva junto consigo o próprio portador, ou seja, o homem. A hipocrisia, ela é traiçoeira, ela vai nos levando sempre para o buraco. E aqui não podemos só considerar o ato de contar uma mentira. Não é só isso, mas é aquilo que o Senhor mesmo disse há 2 dias atrás, se não me engano, sobre viver uma coisa no exterior e outra coisa no interior. Mostrar alguma coisa para a sociedade, para os nossos, sendo que do lado de dentro há podridão, há trevas. Então é a respeito também dessa hipocrisia que nosso Senhor está falando. E aí nós podemos pensar, nós podemos nos questionar, mas eu não tenho pecados? Eu não cometo os meus equívocos? Eu não caio? Nós temos refletido tanto isso aqui no canal, que nós precisamos nos reconhecer pecadores. Como que eu vou viver dessa forma? Amados, uma coisa que temos que ter em consideração é que se nós não conseguimos ainda testemunhar todo o nosso sucesso nas nossas vidas, se nós não conseguimos ainda testemunhar que podemos vencer este ou aquele vício, que testemunhemos ao menos a nossa luta. Ao menos a nossa luta. E o primeiro passo para isso é reconhecer aquilo que nós já temos batido muito na tecla. Reconhecer que temos esta ou aquela fragilidade. Reconhecer que temos esta ou aquela tendência. Reconhecer que este caminho aqui comumente me leva para o pecado. Esse lugar aqui, geralmente ele me faz cair. Geralmente quando eu dou esses passos aqui, eu me entrego a essa ou aquela tentação, a esse ou aquele vício. Então o primeiro passo é esse passo, de que à luz do Espírito Santo, convencidos pelo Senhor, nós consigamos entender os nossos caminhos de pecado. O que nos leva para este ou para aquele pecado. Isso é testemunhar a nossa luta. É saber que somos frágeis, que somos pecadores, mas que queremos emendar as nossas vidas, que queremos ser tocados pela misericórdia do Senhor e de fato mudar de vida, resolver a nossa situação. Pelo menos isso, pelo menos testemunhar a nossa luta. E aí uma coisa que nos ajuda muito a combatermos a hipocrisia, a esse tipo de falsidade, combatermos a mentira, amados, é a humildade. É a humildade. E aqui eu digo humildade no sentido teresiano, naquilo que Santa Teresa dizia, naquilo que Santa Teresa falava e mostrava sobre a humildade. Porque veja, nós estamos querendo combater, nós estamos querendo vencer o quê? A hipocrisia, vencer a falsidade, vencer a mentira. E Santa Teresa diz que, primeiro,
A suma verdade é nosso Senhor. É a maior verdade, é a verdade em si mesmo. Mas a humildade é a verdade. Então, para Santa Teresa, a humildade é a verdade. É a verdade que nós podemos praticar aqui na Terra. Por que que ela diz isso? Porque Santa Teresa, como nós já comentamos também aqui no canal, dizia que a humildade é a justa visão de si mesmo. É quando nós nos olhamos como somos. A humildade é reconhecer como somos e como estamos. A humildade é saber que nisso eu sou bom, mas nisso eu não sou bom. É saber que, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu dou conta. Não, isso aqui eu posso deixar para outro fazer. Não, nisso aqui eu já não sou muito bom. Eu vacilo aqui. Eu tenho essa virtude. Eu tenho controle sobre essa área da minha vida. Isso aqui eu já reconheci que com a graça de Deus eu consigo caminhar bem. Nesse ponto, não. Nesse ponto eu preciso de um pouco mais de ajuda. Nesse ponto eu sou mais frágil. Nesse ponto eu sou mais suscetível ao pecado, à enganação. Isso é a humildade. A humildade não é vitimismo. A humildade não é se fazer de coitadinho. A humildade também não é aquele falso moralismo de se achar perfeitinho, perfeitinha, sendo que diante dos olhos de Deus nada fica oculto, como o Senhor mesmo nos disse no Evangelho de hoje. Então a humildade é a justa visão de si. Por isso ela é a verdade. Quando então nós nos dispomos a praticar a humildade, aos poucos vamos também combatendo a hipocrisia, combatendo o contra-testemunho. E mais do que isso, nós vamos adquirindo o conhecimento da nossa própria identidade, da identidade de filhos de Deus. Nós vamos entendendo a nossa personalidade, nós vamos entendendo quem de fato nós somos. E assim nos tornamos cada dia mais um pouco mais autênticos, um pouco mais verdadeiros, um pouco mais fiéis e fiéis a nós mesmos, fiéis ao que o Senhor pensa de nós. Aquilo que Santa Teresinha dizia, né? Eu sou aquilo que o Senhor pensa de mim. À medida em que nós vamos praticando e exercitando a virtude da humildade, a própria verdade vai acontecendo em nós. Nós vamos tomando consciência do valor que nós temos, do valor que é o próprio Senhor dentro de nós. Vocês entendem? Então a humildade nos ajuda a vencer a hipocrisia. E uma outra virtude, uma virtude que nos faz também caminhar dentro da verdade, é a justiça. Porque se a humildade nos faz enxergar a cada um de nós, nos faz enxergar os nossos interiores, os nossos corações como eles de fato são, a justiça nos faz receber aquilo que merecemos receber. Ou seja, a justiça faz com que nós aceitemos e cumpramos as consequências que os nossos atos, que a nossa vida, que o nosso proceder geram em nós. Ou seja, cada ato meu, cada palavra minha, cada pensamento, cada atitude gera uma consequência. E nós precisamos arcar com a responsabilidade dessas consequências. Sejam atos de virtude ou sejam atos viciados. Seja caminhando certo ou caminhando no erro. Cada atitude nossa gera uma consequência e nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que fazemos. A justiça é de fato a paga devida por aquilo que nós fazemos. Nós recebemos aquilo que plantamos por direito. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então a justiça também nos faz caminhar dentro da verdade. Nos faz caminhar também longe da hipocrisia. Porque pela justiça, praticando a justiça, assumindo as nossas responsabilidades, nós também alcançamos que outros não paguem por aquilo que nós fizemos. E o que nós devemos fazer então? Fazer com que a humildade e a justiça deem as mãos dentro de nós, que nós caminhemos com as duas. A recompensa devida quando nós pecamos, nos diz a imitação de Cristo, é a amargura, o tédio, o temor. Porquanto, do próprio objeto de seus deleites, muitas vezes lhes vem a dor que os castiga. É justo que assim lhes suceda, que encontrem amargura e confusão nos gozos que buscam e perseguem desordenadamente. Aqui nós temos um exemplo, quando a imitação de Cristo nos diz o seguinte: quando nós pecamos, quando nós procuramos os prazeres de forma desordenada, quando nós colocamos as criaturas no lugar do Criador, no lugar de Deus, quando nós amamos desordenadamente as coisas e a nós mesmos, o que vem sobre nós é a dor, o que vem sobre nós é o tédio, é a amargura, é a angústia.
E a imitação de Cristo nos diz que é justo que assim se suceda. É justo que nós encontremos essas amarguras. Porque, primeiro, nós estamos deixando de lado o nosso Deus. Isso é algo terrível para nós. É uma ofensa a nosso Senhor. Por isso que todo pecado é uma ofensa a Deus. Então, é justo que nós sintamos a amargura. Mas também é justo que nós sintamos essa dor, esse sofrimento, porque isso nos faz mal. E as nossas atitudes ruins, as nossas más atitudes geram consequências. E nós precisamos assumir os nossos BO. Nós precisamos assumir aquilo que fazemos. E à medida em que vamos experimentando, infelizmente, essas dores, as dores do pecado, os sofrimentos que as nossas más atitudes causam em nós e em nossos irmãos, isso vai gerando em nós também uma casca, porque se nós entendemos isso à luz do Espírito Santo, entendemos também que não devemos mais praticar tais coisas, ou que pelo menos precisamos lutar para que essas tentações não nos dominem. E assim nós voltamos para aquilo do início. Quando nós lutamos contra o pecado, pelo menos é mais difícil de vivermos na hipocrisia. Se nós temos a consciência de que somos frágeis, de que somos vulneráveis, nós não vamos nos expor ao perigo. E ainda que a tentação nos vença, que nós nos exponhamos a situações de pecado, a condição de pecado, quando nós tivermos que pagar por esses pecados, quando nós experimentarmos a dor do pecado, o sofrimento, pelo menos isso se, iluminados pelo Espírito Santo, nós iremos sentir um pouco da pena daquilo que nós cometemos. A imitação de Cristo em outro lugar diz até mesmo isso. Se nós não sabemos sofrer esse tipo de coisa aqui na terra, como que nós iremos suportar o purgatório? Porque o purgatório é exatamente isso, é a purificação das penas dos pecados que nós cometemos aqui na terra. Então, amados, para que nós não caiamos no fermento dos fariseus, para que nós não caiamos na hipocrisia, precisamos ter humildade. Precisamos entender os nossos limites, entender até onde podemos ir e o que nós não devemos fazer. E quando cairmos, precisamos agir com justiça. Entender que precisamos pagar por aquilo que cometemos. Isso mais do que nos fazer caminhar um pouco mais longe da hipocrisia, ou pelo menos a testemunhar a nossa luta com o pecado, ela abre também os nossos corações à misericórdia. Porque quando nós entendemos que precisamos pagar por aquilo que cometemos, juntamente nós entendemos que precisamos da graça de Deus para levantar. Porque não adianta nada nós cairmos e permanecermos no chão. Não adianta nada nós cairmos e não olharmos para o Senhor e pedir a ajuda, pedir o socorro. Isso não serve de nada. Claro, o pecado já não serve de nada mesmo, mas pelo menos quando caímos e entendemos que Deus pode nos salvar, ao menos nós voltamos de novo os nossos olhos para Ele. Porque o nosso pecado muitas vezes não acontece só ali no ato pecaminoso. E eu espero que eu consiga me expressar bem dessa forma, mas o pecado acontece antes. O pecado acontece antes quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos na criatura ou em nós mesmos. Nesse ponto nós perdemos a humildade, perdemos a justiça, perdemos o amor. Mas quando aí sim nós caímos, estamos no chão, só nos resta olhar para o Senhor. Só que tantas vezes estamos tão fechados em nós mesmos que nem isso conseguimos. Então, quando temos essa justa visão de si, quando temos também a justiça ao nosso lado de entendermos as nossas responsabilidades ante as nossas ações, conseguimos também compreender que é o Senhor quem nos tira do buraco, que sem Ele nós não conseguimos, porque sem Ele nós não somos nada. Que a Virgem Maria nos ajude na nossa consagração de hoje, que ela nos ofereça nosso Senhor e nos fortaleça no caminho de fé, sabendo quem nós somos, reconhecendo a nossa pequenez e sabendo que não podemos nos afastar do Senhor, porque quando estamos longe dele, a queda é certa e é muito difícil, é muito doloroso ter que recomeçar. Mas o Senhor nunca deixe de nos ajudar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, deixe aí o seu joinha, também o seu compartilhamento, a sua inscrição, e continue nos acompanhando e rezando conosco aqui no Reflexos Católicos, tá certo?
Eu espero por você, nossa coroinha de Nossa Senhora da Consolação e também no Flores da Eucaristia. Até lá, se Deus quiser.